A melhor forma que existe de aprender alguma coisa é praticando. Sabendo disso, eu trouxe para você um projeto completo do zero em React. Então, se você está iniciando na programação, se você está entrando agora no assunto de React, se você começou há um tempo já e ainda quer aprender, esse vídeo foi feito para você. Então, fica aqui que eu vou te ajudar, beleza? Nesse projeto, a gente vai partir lá do zero, vamos criar o projeto React do zero e vamos chegar nessa interface aqui com as funcionalidades que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, eu vendi meu carro, ganhei 10 mil reais. Vou pegar esses 10 mil reais e vou investir em alguma coisa. Por exemplo, 10 mil reais é o valor que eu tenho, então 10 mil reais, e vou investir em alguma coisa que me rende 14% ao ano, então 14%. E qual é o prazo? Qual é o tempo que eu vou deixar o dinheiro parado? Eu vou deixar por um ano. Então, deixar o dinheiro lá por um ano parado, vamos ver quanto ele rende. Ele vai me render R$ 1.400 de juros. Se eu deixasse o dinheiro parado por 2 anos, quanto de juros eu ganharia? Vamos colocar 2 aqui, ou seja, 2 anos, e vamos calcular. Aqui, ó, 3 mil reais praticamente. É isso que eu vou te ensinar a fazer de forma extremamente simplificada e detalhada nesse vídeo, tá certo? Então, se eu colocar aqui um valor inválido zero, ou seja, 0 anos, o que acontece? Ele vai dar um erro. Ele não deixa calcular quando a informação não é válida. Perfeito? Então, aqui você vai aprender estilização, vai aprender componentização, passagem de dados para o props de um componente para o outro, né? Vai aprender vários conceitos muito importantes que você com certeza vai utilizar muito, tá certo? Somente antes de começar essa aula, eu vou pedir um voto de confiança de você. Se inscreve no canal, deixa um like aí. Eu tenho certeza que você vai entender esse vídeo, que você vai gostar e que com certeza esse vídeo vai te ajudar demais. E eu pedi para você se inscrever por quê? Porque eu posto vídeos de desenvolvimento web a cada 2 dias, ou seja, 3 vídeos por semana. Então, eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. Perfeito? Vamos lá então, vamos começar a aula agora. Aqui na área de trabalho eu vou criar uma pasta, essa pasta vai se chamar calculadora juros compostos. Você pode colocar qualquer nome, tá? A princípio eu vou colocar esse nome aqui e vamos clicar com o botão direito sobre a pasta e vamos em abrir com Code. Agora a gente já tem a pasta aberta aqui no VS Code. Com isso aqui eu posso fazer o quê? Posso iniciar o meu projeto React dentro dessa pasta. Como eu faço isso? Ctrl J para abrir o terminal e agora eu estou com o terminal aberto. Então o que eu vou fazer agora? Dar um CLS só para limpar aqui porque ele tinha bugado. Vamos digitar o seguinte, npm create vit @latest. Para quê? Para criar nosso projeto React utilizando a ferramenta Vite na versão mais atual. Isso indica esse latest, né? Agora vamos dar um espaço aqui e um ponto. Para quê? Para criar o projeto e instalar as dependências dentro dessa própria pasta aqui, né? Então vamos aqui na área de trabalho para eu fazer aqui dentro a criação de todo o escopo do meu projeto. Se eu não fizer isso, se eu somente der um Enter aqui sem esse pontinho, ele vai criar uma pasta nova dentro da pasta que eu já criei. Então eu não quero isso, eu quero somente criar. Quero na verdade somente instalar essas dependências, esse escopo do meu projeto na pasta que já está criada. Então vamos dar o Enter e agora ele vai então aparecer as opções de framework, biblioteca que eu vou utilizar, né? No caso React. Então selecionamos o React e vamos aqui em JavaScript, porque nós vamos utilizar somente o JavaScript, né? Ok? Agora eu já tenho o meu package.json instalado, que seria o meu arquivo principal aqui, né? E aqui eu tenho todas as dependências que eu preciso instalar para ter o meu projeto rodando com a ferramenta Vite e as dependências dela, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar um npm install, Beleza? Dando o npm install, eu vou instalar as dependências do meu projeto. E as dependências que eu tenho são essas aqui, né? Tem as dependências de desenvolvimento e tem as dependências o React e o React DOM, tá certo? Então, já instalei as dependências, vamos dar um CLS para limpar o terminal. E o comando que a gente tem para iniciar o nosso projeto no modo desenvolvimento é npm run dev, como você vê aqui, né? Então, se você trabalhar com Vite, vai ser dessa forma. Dando Enter, você vai então iniciar o seu projeto no localhost, que está aqui. Local, eu clico sobre ele apertando Ctrl, né? Então, eu aperto Ctrl, clico sobre esse link, eu já tenho meu projeto aberto aqui no meu navegador. Inclusive, do lado, eu tenho o projeto da minha calculadora, né? Ok, agora vamos ver o que nós precisamos fazer. Vamos fechar, então, o nosso package.json e vamos limpar o nosso projeto, né? Tem algumas coisas que a gente não vai utilizar aqui. Por exemplo, essa pasta public. Vamos limpar ela. Se você não sabe o porquê de eu estar fazendo essa limpeza, eu vou explicar de forma bem resumida enquanto eu faço a limpeza, mas eu tenho um vídeo aqui no card onde eu explico de forma detalhada o que você pode e o que você não pode excluir e por que você pode excluir e não pode excluir, tá certo? Então eu já apaguei a primeira pasta e agora eu vou apagar o que eu tenho aqui dentro. Por que eu estou apagando isso? Para ter o meu projeto mais organizado, tá bom? Então aqui, ó, na pasta app.css eu vou apagar tudo que eu tenho nela. Na pasta app.jsx, mesma coisa. Na pasta index, na verdade é arquivo, né? Eu estou falando pasta, mas é arquivo.
no arquivo index.css, vamos apagar tudo. E aqui na main eu deixo. Na main você vai deixar, tá bom? Porque basicamente aqui é onde eu executo o meu projeto. Quando eu trabalho com React, basicamente a gente tem um quebra-cabeças que a gente vai montando peças, né? Por exemplo, eu vou abrir o Paint aqui e vou mostrar para você desenhando. Vamos criar aqui, por exemplo, um retângulo onde a gente vai ter o nosso app.jsx. Dentro dele, eu vou estruturar o seguinte. Vamos vir aqui e colocar um retângulo, que seria esse retângulo que eu tenho aqui, esse retângulo roxo, né? Então vamos pintar isso aqui de roxo só para você entender. Cadê a parte de pintar aqui? Aí, vamos pintar de roxo. Ok, esse retângulo roxo vai ficar dentro do app.jsx. Agora eu posso criar outros componentes, como por exemplo, esse é o nosso input aqui com esse label. E agora eu crio ele e coloco aqui dentro do meu containerzinho. Eu criei um container, entre aspas, né? Que fica dentro da pasta app. Dentro do arquivo, na verdade é app.jsx, né? Então eu criei esse container aqui e eu posso agora, por exemplo, em outra pasta, em outro arquivo, criar um componente diferente, como por exemplo um input. Então eu crio um input em outro arquivo, vai ficar mais fácil de você entender quando estiver na prática, tá? Não se preocupe com relação a isso. Eu criei um input. E esse input aqui, eu posso replicar várias vezes dentro do meu app.jsx. Então, eu vou copiar aqui, para ficar mais fácil. Vai ficar bem feio, mas só para mostrar para você. Então, eu posso pegar esse componente que eu criei e colar aqui dentro várias e várias vezes, né? Deixa eu até diminuir o tamanho. Posso colar aqui várias vezes, quantas vezes eu quiser. E é exatamente isso que eu fiz aqui no meu projeto. Até ficou bem diferente, mas só para mostrar mesmo. Aqui eu tenho um input, por exemplo, que eu criei, estruturei ele de uma forma e eu, então, repliquei ele várias vezes. 1, 2, 3 vezes, na verdade, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Eu criei um componente específico onde eu repliquei ele para colocar essas informações aqui. Você vai aprender isso aqui na prática, então não se preocupe, tá? Só foi para exemplificar para você. Vamos lá começar a aula, então, efetivamente. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender como funciona um componente aqui no React. De forma bem resumida e bem direta, o React nada mais é do que uma mistura JavaScript com HTML. Então, se você entender dessa forma, você vai compreender como a gente vai trabalhar daqui a pouco. Até porque, se você analisar, nós temos aqui um arquivo index.html. Aqui dentro, nós temos toda a renderização que é feita no nosso React. Então, dentro dessa div aqui, como você pode ver, ela está vinculada a um ID root, certo? Esse ID root está aonde? Ele está aqui na main.jsx. Então, ele faz a renderização aqui. Ele pega o elemento pelo ID e faz a renderização de tudo que a gente tem aqui dentro. Então, aqui eu estou especificando que o app vai ser o meu elemento principal. Aí, dentro do app, eu vou montar o meu quebra-cabeças, né? Na prática, você vai entender com mais facilidade, beleza? Mas vamos lá, vamos começar o nosso projeto aqui na pasta, no arquivo, na verdade, app.jsx, que seria esse arquivo aqui. Eu posso começar o meu componente, né? Posso criar ele. Então, todos os nossos componentes vão estar dentro de um arquivo com extensão final aqui, .jsx, tá certo? Para eu criar esse componente, como eu faço? Nós vamos criar uma função, const, e essa função, na verdade, aqui eu vou trabalhar com arrow function, né? E essa constante vai ter um nome. Qual o nome? App. Então, por boas práticas, a gente coloca o nome da nossa função como sendo o nome do nosso arquivo. Então, app. E aqui eu vou criar uma arrow function. Só que por padrão, esse componente precisa retornar alguma coisa. Então, vamos colocar um return aqui. E ele pode retornar, por exemplo, um parágrafo. Opa, digitei errado. Vamos retornar um parágrafo. Beleza? Aqui eu vou colocar def code. Beleza, está retornando isso aqui. Só que agora eu tenho que exportar esse componente para poder utilizar ele em outros locais do meu projeto. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Export default app. Então eu vou exportar por padrão, default é padrão, o nosso componente app. E pronto, já estou com o meu componente criado, certo? Vamos aqui no nosso projeto e vamos ver o que nós temos agora. Então aqui nós temos basicamente dev code renderizado, que é o que eu acabei de colocar aqui. E uma coisa importante, quando eu vou importar o meu projeto, no arquivo que eu vou importar, eu tenho que dar um import e o nome do nosso arquivo, que é app. Na verdade não boto app, né? Só coloco o nome do arquivo e aqui eu digo da onde que ele vem, então app.jsx. Perfeito, eu fiz a importação dele aqui e aqui eu utilizei ele. Como você pode ver, por padrão, quando eu vou utilizar algum arquivo que eu tenho importado, algum componente que eu importei, eu coloco ele como se fosse uma tag HTML. Então eu coloco ele aqui dessa forma. Se eu colocar mais um app, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar aqui 2 devcodes, ou seja, eu tenho 2 componentes criados. Mas não é isso que eu quero, vamos agora somente estruturar o nosso projeto dentro desse app. Agora você vai entender o que eu quero dizer com isso. O nosso return, ele pode retornar
um componente único, mas pode retornar vários componentes. Se eu colocar aqui um H1, por exemplo, ele vai retornar o quê? Olá, deu erro. Por que deu erro? O nosso componente somente, e ouça bem, somente pode retornar um único elemento. Eu estou retornando dois, né? Eu tenho duas tags aqui, então elemento entenda por tag, tá? Para eu retornar um elemento só, o que eu poderia fazer? Eu posso colocar uma div aqui, por exemplo, e então retornar essas duas tags aqui. Vamos ver o que ele vai ter de retorno agora. Vamos aqui no nosso VS Code, ou melhor, vamos no nosso navegador, e ainda não tenho nada renderizado. Por quê? Porque quando eu vou retornar um componente React, eu tenho que retornar ele entre parênteses. Agora, se eu colocar isso aqui entre parênteses, ele estará funcionando. Eu tenho aqui o meu componente criado. Perfeito, componente criado. Agora nós podemos começar a estilizar o nosso projeto, o nosso componente, né? Porque nós temos um componente aqui que pode ser estilizado. Como eu faço para estilizar esse componente? Eu vou importar o nosso arquivo de estilização. Lembra quando a gente trabalha com HTML e CSS que a gente tem lá? Temos o HTML e temos o nosso CSS. Eu pego as tags do HTML e estilizo elas, certo? Exatamente assim que a gente vai fazer. Eu tenho um arquivo app.css aqui, certo? Então esse arquivo aqui eu vou utilizar para estilizar as tags que eu vou criar, as tags não, os estilos, as classes que eu vou criar aqui no nosso app, o nosso componente. Então eu vou vir aqui no nosso app.css e vou colocar um background vermelho. Então aqui, ó, vai receber um background na cor vermelha. Pronto. Agora o que eu vou ter no meu componente app.jsx? Vamos aqui no nosso projeto e a princípio não tem nada. Por quê? Eu tenho que importar esse nosso app.css ao nosso app.jsx. Para isso eu vou dar um import. Aqui eu coloco um par de aspas, ponto, barra, e coloco qual é o arquivo que eu quero importar. Não é o nosso app.css, então app.css. Agora eu tenho então o meu arquivo de estilização importado. Eu já estou com o background aplicado. Perfeito? Ok, então já tenho aqui o nosso arquivo de estilização criado e nós podemos começar a estilizar o nosso app.jsx. Vamos lá então, vamos criar uma classe. Essa classe aqui vai se chamar container. Então essa nossa div aqui vai ser a container. Vamos colocar uma estilização para ela. Ponto container vai receber o quê? Vamos colocar um width como sendo 100% para ocupar 100% da largura da tela. E vamos colocar um height aqui de 300 pixels somente para mostrar para você o que nós teremos de visualização. Agora vamos colocar um background na cor... background color na verdade, né? Na cor azul, blue. Somente para ter uma distinção do que nós temos criado, né? Então aqui, ó, já tenho o meu componente criado, seria esse componente azul. Agora eu vou vir aqui, vou remover esse background do body e pronto. Eu vou deixar somente o container e vou trocar a cor também. A cor vai ser qual? Vai ser essa cor aqui, esse roxinho, né? Então eu vou vir aqui agora e vou pegar a cor que eu tenho nesse background aqui, esse roxinho. Para isso eu utilizo uma extensão chamada de ColorZilla e vou selecionar essa cor. Clicando sobre ela, eu consigo fazer a seleção da cor. Se você não tem essa ferramenta, você pode baixar google.com ColorZilla. Aí você pode pegar essa extensão aqui e instalar. Aí para utilizar é fácil. Você instala ela vai automaticamente aparecer aqui, ó, nas extensões que você tem. Você clica sobre ela e seleciona a cor do seu projeto. Aí você consegue selecionar a cor. Quando eu cliquei, eu acabei de copiar a cor automaticamente. Então eu só venho aqui e colo essa cor. Perfeito. Já estou com esse roxinho criado. E ele está aqui, da mesma forma que eu tenho. Só que eu quero colocar uma largura diferente. Então eu vou vir aqui no nosso console. Se você não sabe abrir o console ainda, F12. Você vai selecionar esse elemento. Selecionando ele, eu já consigo ver qual é a largura que eu tenho no elemento. Por exemplo, eu tenho aqui um W96. Eu utilizei o Tailwind para fazer esse projeto aqui, tá? Então vai ficar um pouco confuso quando você olhar o console, mas não tem problema, a gente vai trabalhar aqui com CSS, porque eu sei que a maioria não utiliza Tailwind, então é mais fácil trabalhar com CSS para atender um público maior, né? A largura do meu projeto eu consigo ver aqui também, ele tem 376 de largura, então eu vou colocar aqui nosso width, por exemplo, 400 pixels. Vou deixar um pouquinho mais largo só para ficar mais bonitinho, aqui vamos colocar então uns 500 de altura também. Beleza, vamos ver como ficou. Ele está aqui, ó, 400 por 500, mas eu quero colocar no meio da tela. Como eu faço isso? E uma coisa importante, vamos resetar também o nosso CSS, o Reset CSS, né? Para isso, seletor global, aqui, margem 0, padding 0, e vamos colocar também um box sizing como sendo border box. Box sizing como sendo border box. Ok, agora eu não tenho mais margens nem aquele padding que nós tínhamos antes, né? Beleza, vou colocar esse elemento, esse componente aqui, esse nosso app.jsx, no meio
da minha tela. Como faço isso? Eu vou selecionar o nosso body, eu já tinha selecionado antes, até apaguei, né? Vamos colocar aqui um display como sendo flex, para quê? Para tornar esse nosso body flexível, e agora eu posso trabalhar com o justify content, colocar um center aqui, para quê? Para manter o meu elemento no meio da tela. Beleza, se eu colocar agora uma centralização na vertical, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui um align items como sendo center. Será que o meu componente vai ficar no meio da tela? Não vai. Por quê? Vamos dar um F12, vamos selecionar esse elemento e você consegue ver aqui, ó, o body, ele ocupa a largura, a altura, na verdade, que o elemento tem. Então, se o meu elemento tem 500 pixels de altura, como você pode ver aqui, ele vai ocupar 500 pixels, né? Perfeito. Então, eu preciso dizer para o meu body que ele tem a altura total disponível na tela. Então, no body, eu vou colocar um height. Então, aqui em cima, height sem VH, ou seja, sem view height. Agora, nós temos o seguinte, ele está centralizado, porque agora o nosso body ocupa 100% do que nós temos disponível na nossa view height. View height é a altura que você tem daqui até aqui. O interessante é que você trabalhe com min height, tá bom? Min height sem VH. Por quê? Porque quando o scroll vertical for habilitado, você não vai ter nenhum problema de quebra de elemento, né? Então mantenha a view height que não vai ter problema nenhum. Perfeito, já criamos então o nosso app.jsx, ele está quase alinhado, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos manter dessa forma aqui, um pouquinho maior, não tem problema nenhum, isso aqui é só para exemplificar para você, né? Nesse app.jsx a gente vai colocar uma borda arredondada aqui também no nosso elemento, né? Então vamos vir aqui no nosso container e vamos colocar um border radius, uns 15 pixels, acho que já está bom. Vamos ver como ficou. Já está legal assim, né? Vamos manter dessa forma. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar um novo componente. Esse componente vai ser o nosso input, esse input aqui. Perfeito, vamos criar esse input. Para criar o input, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro do SRC e vou chamar essa pasta de components. Por que eu fiz isso? Para manter uma organização no projeto. Porque se eu não criasse uma pasta para colocar os meus outros componentes, eu criaria o componente dentro de SRC. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, input.jsx. Criei meu componente. Se eu criar mais 10 componentes, eu vou ter o quê? Mais 10 arquivos de componentes. Por quê? Cada componente tem um arquivo diferente. Então você tem que ter isso em mente. Cada componente vai ter um arquivo diferente para ele. Se ele tem um arquivo diferente, o que acontece? Eu vou ter vários arquivos. Então eu crio uma pasta de componentes, na verdade, e coloco os meus componentes aqui dentro. Somente o componente pai, que é esse app.jsx, que eu não coloco, eu posso manter ele aqui fora, não tem problema nenhum, tá? A princípio, se você quisesse manter todos aqui fora, você poderia. Só que isso aqui é questão de organização, certo? Perfeito. Agora, eu vou então estruturar esse meu componente. Vamos criar aquela mesma estruturação padrão que a gente fez. Const para criar uma arrow function aqui. Então, qual vai ser o nome? Input. Lembra que eu falei que o nome do componente precisa ser o mesmo nome do arquivo? Na verdade, não é que precisa, é que é uma convenção. Então, são boas práticas, né? Aqui, vamos colocar igual, jogo de parênteses, vamos criar a arrow function. Ok, criei meu componente, vamos dar um return e vamos agora abrir nosso par de parênteses. Aqui dentro a gente coloca uma div e pronto, agora eu posso retornar o que eu quiser no meu componente. Somente temos agora que fazer uma coisa, o quê? Importar esse componente, na verdade exportar ele, né? Então, export default input. Para exportação de componentes, você utiliza o export default. Você tem outra forma de exportar componentes, tá? Só para deixar você ciente sobre isso. Qual forma é essa? Eu posso apagar isso aqui, posso vir aqui no meu componente mesmo e aqui na frente colocar um export, ou seja, export. Eu estou exportando esse componente. Como eu faço para importar esse componente em algum local? Eu vou te perguntar agora, em qual local eu quero colocar esse componente? Vai ser aqui, dentro do meu app.jsx, né? Então, o meu app.jsx é esse componente roxinho. Então, eu quero colocar meus componentes dentro desse componente roxo. Para eu importar, então, o meu input, eu até vou colocar o seguinte. Vamos colocar um parágrafo aqui. Meu input está aqui. Beleza. Então, eu já sei que agora, quando aparecer um texto escrito isso, meu input funcionou. Meu input está importado. Eu vou aqui no app.jsx e vou fazer a importação desse meu input.jsx. Para eu fazer a importação, eu vou vir aqui na parte superior e faço a importação. Então, import, sempre importe para importar. E agora eu vou colocar entre chaves. Você vai entender por que agora, tá? Entre chaves e coloco aqui input. Ele já vai aparecer para mim o input que eu quero importar. Então, eu vou clicar aqui, ó, input, e eu estou importando o meu input. Agora você deve estar se perguntando, por que você colocou esse par de chaves aqui? Porque eu fiz a importação
colocando o export antes dessa constante. Se eu colocasse a exportação do meu componente aqui embaixo, né? Aqui embaixo, como nós fizemos aqui no nosso app.jsx, a exportação dele está aqui. Então, aqui embaixo eu coloco o export default, o nome do nosso input. Então, nosso componente, na verdade, né? Agora eu estou exportando por padrão esse componente. Quando eu faço a exportação por padrão, nós temos que importar de uma forma diferente, que é import, e somente colocamos o nome do componente input. Então a importação fica dessa forma aqui, ou seja, agora eu estou importando o meu componente que foi exportado por default. Se eu colocar a exportação aqui, o que vai acontecer? Vamos colocar o export aqui e vamos comentar esse aqui. Ele vai ficar dessa forma aqui. Esse aqui vai ser o método de importação que nós vamos utilizar quando eu exporto o meu componente dessa forma aqui. Tem diferença entre os dois? Na parte funcional, você não vai ver diferença nenhuma. Você pode exportar da forma que você achar melhor, tá bom? Por padrão, a gente exporta por default, né? Então vamos exportar dessa forma aqui, vamos apagar aqui e vamos apagar também o nosso input importado da outra forma, né? Apagamos ele, estamos com o input importado no nosso app e eu posso utilizar esse input. Lembra que eu comentei lá no comecinho da aula que nós temos aqui uma forma de utilizar os componentes bem específica? Qual forma é essa? Eu coloco ele como se ele fosse uma tag HTML. Por exemplo, input. Pronto. Agora eu coloquei o nome do meu componente. Eu coloco ele entre as nossas tags HTML, só que eu tenho que fechar esse input. Fechando ele, ele já está importado no meu app.jsx. Meu input está aqui. Perfeito, já está funcionando. Agora, se eu copiar esse nosso componente aqui embaixo, se eu colar ele aqui, na verdade, o que vai acontecer? Eu tenho dois componentes renderizados. Você consegue fazer uma associação com o que eu tenho aqui? Eu tenho componentes aqui também, que são componentes exatamente iguais. Tenho aqui ó, o capital e o input embaixo. Tenho aqui um texto, taxa de juros, com input embaixo. E a mesma coisa aqui, ou seja, esses três aqui, esses três elementos são três componentes iguais. Eu crio um único componente e utilizo várias vezes no meu projeto. A mesma coisa aqui embaixo. Perceba, tem um texto e tenho um valor. É a mesma coisa, aqui embaixo também, aqui também, todos são iguais. Então, na verdade, esses aqui são componentes que eu criei de um tipo e aqui são componentes que eu criei de outro tipo, né? Então, você pode trabalhar dessa forma com o React, isso aqui é muito bom, isso facilita demais o trabalho. Perfeito, então, vamos começar a estruturar agora o nosso projeto para você entender de uma forma melhor, né? Até vamos fazer o seguinte, vamos passar para cá, vamos abrir aqui, beleza? Estou com o meu projeto aberto, vou fechar o console F12 e agora fica mais fácil de a gente trabalhar, né? Ok, eu tenho aqui o meu outro projeto, deixa eu apertar F12 para fechar o console e vou criar esse input. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui no meu input mesmo, vincular a um arquivo de estilização. Como a gente faz isso? Eu posso até mesmo utilizar esse app.css. Por exemplo, vou vir aqui ó, e vou colocar uma estilização para o nosso parágrafo. Então, eu boto aqui, ó, pego a tag mesmo, seleciono a tag, background color na cor vermelha. Agora, o meu input vai ficar vermelho. Na verdade, o meu parágrafo vai ficar vermelho, né? Porque eu acabei de fazer a estilização dele. Mas vai ter um detalhe importante. Se por acaso eu tiver um parágrafo aqui no app.jsx, parágrafo Odair, ele vai ficar vermelho. Por quê? O app.css vai colocar a estilização em todo o meu projeto. Então você precisa separar o seu projeto bem separadinho para que não haja duplicação de estilização. Porque se eu criar mais um parágrafo aqui, eu vou ter esse parágrafo vermelho. Então o que nós vamos fazer vamos criar classes e vamos estilizar as classes. A gente não estiliza tags, a não ser que a gente tenha uma classe como sendo a classe pai e dentro dela tenhamos então elementos filho, tags, filhas, né? Aí a gente pode pegar a classe e entrar no nosso elemento filho e estilizar aquele elemento específico. Aí dá para fazer. Fica difícil de entender, mas você vai ver na prática que a gente vai fazer, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo de estilização aqui dentro de components, style.css, e esse arquivo de estilização vai servir para a gente estilizar o nosso input. Então tudo que for do input eu coloco aqui dentro. Fica mais fácil da gente organizar o código do que eu colocar os arquivos de estilização, do que eu colocar as minhas classes aqui. Porque imagina o seguinte, eu vou ter aqui, por exemplo, várias classes. Depois, quando eu for fazer a manutenção, fica muito difícil saber de onde que vem essa classe. Então é mais fácil, vai por mim, é mais fácil você pegar, criar um arquivo de estilização, junto, na verdade, com o input, e aí sim estilizar esse input. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta aqui dentro e vai chamar essa pasta de input.
Eu chamo de input, é a convenção, né? Boas práticas, e você vai colocar esses arquivos dentro dessa pasta. Então eu coloco aqui, ó, o input dentro da pasta, perfeito, já está aqui, e o style dentro da pasta. Ok, agora eu tenho uma pasta de components, e dentro dessa pasta de components eu tenho uma pasta para o meu componente. E dentro dela eu tenho o meu componente e tenho o arquivo de estilização desse componente. Fica muito mais fácil e muito mais organizado. Vamos vir aqui e vamos importar esse nosso style aqui. Como faço para importar isso? Vamos aqui, ó, import, como a gente já fez, par de aspas, ponto, barra, style.css. Aí você coloca o nome do seu arquivo, né? Style.css, efetivamente o nome do arquivo, beleza? Agora, se eu pegar aqui, ó, e colocar uma estilização no meu parágrafo, o que vai acontecer? Perceba, eu tenho um parágrafo aqui e tenho um parágrafo aqui. Tenho dois, na verdade, né? Dois parágrafos escrito Odair e um parágrafo escrito meu input. Só que esse parágrafo aqui está dentro do nosso input e esse aqui está dentro do nosso app. Vamos estilizar então aqui no nosso style que está dentro do input. Vamos lá. Vamos colocar uma tag p, background color na cor red. E aí? Ficou tudo vermelho. Por quê? Por mais que eu tenha criado um style.css, dentro da pasta input, esse style ainda é um estilizador global. Ou seja, ele estiliza o meu projeto todo. Por isso eu falei, vamos trabalhar com classes. Quando a gente coloca classes aqui, a gente consegue estilizar somente aquela classe e não vai virar uma bagunça. Perfeito? Vamos então agora começar a criar as nossas classes. Vamos criar aqui um input. Então, input, e esse input vai ter o que basicamente? Vamos apagar esses dois elementos aqui, essas duas tags. Ok, apaguei. Tenho input criado e eu tenho do lado do meu input uma divzinha. Então eu tenho uma divzinha com um símbolo de real, né? Vamos aqui então fazer o seguinte. No input vamos colocar uma div. Então essa div aqui vai receber o quê? RS. Então tem ela aqui. Ok, para eu colocar um elemento ao lado do outro. Qual a forma mais efetiva e mais fácil? DisplayFlex. Então aqui, ó, class. Vamos colocar uma classe, um nome para essa nossa div. Eu não posso chamar de container, tá? Por quê? Porque eu já tenho um arquivo chamado container. Porque eu já tenho, na verdade, uma classe chamada de container no meu app.css, que está aqui. Não posso mais utilizar classes repetidas. Então, se eu colocar aqui, ó, .container, e colocar o seguinte, background color na cor red, o que vai acontecer? Vai ficar tudo vermelho. E não somente o que está aqui dentro dessa div, mas tudo. Porque eu não posso ter classes repetidas. Então, vamos chamar aqui de área input. Ok, vamos colocar o nome dessa forma aqui e vamos pintar de vermelho esse trem aqui. Então, ponto área input, background color na cor vermelha. Beleza, já ficou vermelho? Não, não ficou. Por quê? Por que não ficou vermelho ainda? Porque eu digitei o nome errado. Então, área input. Agora sim, ficou vermelho. E eu posso colocar aqui dentro, então, um display flex. Display flex para ficar um elemento ao lado do outro. Vamos colocar um align items para que ele fique justificado na vertical. Então, align items com o center. Prontinho. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar uma largura para essa nossa div, ocupando o espaço todo disponível na tela. Então vamos vir aqui, vamos colocar um width como sendo 100%. Agora ela vai ocupar 100% da largura disponível, que ela inclusive já ocupa, e você pode perceber isso pelo background color, que está ocupando 100% da largura disponível. Mas é bom você evidenciar isso, tá? Então deixa aqui o 100%. E agora eu vou fazer o seguinte, esse nosso input aqui, eu quero que ocupe também 100% do que eu tenho disponível na tela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em ponto área input e vou selecionar dentro dessa nossa classe um elemento específico, que é o nosso input. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o input aqui. Perfeito, agora eu estou acessando a nossa classe área input e estou pegando o input que está dentro dela, beleza? Agora eu vou colocar, então, um width como sendo 100%. Ele ocupou 100% da tela. Perfeito. E agora você vai entender como funciona esse negócio de componentização e como funciona esse elemento pai que é o nosso app.jsx. Se eu pegar aqui nosso app.jsx e abrir o componente que eu estilizo ele, que seria o nosso app.css, né? Vou abrir aqui, dentro de container eu posso colocar um padding. Lembra que o container é esse elemento roxo todo? Posso colocar um padding aqui. Padding de 20 pixels. O que vai rolar? Ele vai ficar com o padding aplicado. Perfeito. Eu já tenho um padding aqui também. Ok. Até você percebe que aqui é um pouquinho menor, então eu posso diminuir a largura. Aqui, ó, 350 pixels de largura e uma altura até menor. Posso colocar aqui, ó, 450. Perfeito. Já ficou menorzinho. Tá alinhado. Ok, show de bola. Posso agora fazer o quê? Aqui no nosso input, eu posso colocar um padding também. Então, padding aqui, ó. E um detalhe importante, eu posso colocar uma
um padding tanto para cima quanto para horizontal somente no padding aqui, ó. Não preciso criar um padding top e um padding bottom. Posso colocar aqui mesmo, por exemplo, 10 pixels, 20 pixels só. Vai ficar dessa forma. Ficou com 10 pixels para cima e 20 pixels aqui. Você consegue perceber que ele está aqui na esquerda, né? Por quê? Porque ele fica para os dois lados com 20 pixels, tanto para cá quanto para cá. Text, left, para você ver. Opa, text, align, como sendo left. Na verdade, right, né? Direita. Agora o meu seletor vai ficar aqui, ó. Perceba, ele está do outro lado. Se eu colocar left aqui, ó, o que acontece? Fica desse lado esquerdo. Então vamos manter o texto centralizado à direita aqui no nosso projeto. Então vamos manter assim, ok? E agora eu vou colocar aqui 10 pixels, na verdade. Não vou colocar 20 não. 10 pixels já fica legal. Até o padding aqui vai ser menor, né? Vamos colocar uns 6 pixels. 6 pixels, será que rola? Isso aí tá bom, né? 6 pixels, vamos colocar 7 só para garantir. Perfeito, coloquei 7 pixels aqui. Agora eu tenho que colocar também uma largura maior para essa minha div aqui, porque ela precisa ser um pouquinho mais larga, como você consegue perceber aqui. Vamos alargar ela. Como a gente faz isso? Vamos vir aqui, ponto área traço input, vamos colocar o seguinte, div. Agora eu vou selecionar então a div que está dentro da minha classe área input, ou seja, div que corresponde à classe área input, essa aqui. O que eu tiver de div dentro dela agora vai receber essa estilização. Eu vou aplicar agora. Então, o item aqui de... Vamos colocar 50 pixels. 50 pixels tá bom? Vamos ver. Não, um pouquinho mais. Vamos colocar 70. 70 pixels tá legal. Vamos manter assim, ok. E agora vamos alinhar esse texto aqui. Então, vamos colocar o seguinte. Display flex. Vamos colocar um align items como sendo center. E vamos colocar um... Justify Content como sendo Center, tá? Center, para ele ficar centralizado também. Ok, ficou centralizado. Vamos remover essa cor horrível aqui, esse vermelho, que nem combina. E vamos colocar uma cor cinza, que é o que nós temos aqui. F12, na verdade F12 não, falei errado. Vamos aqui, Colorzilla, vamos pegar a cor cinza, vamos clicar sobre ela e vamos no nosso projeto colar essa cor aqui. Então, background vai ser aqui. Background color na cor cinza. Perfeito, já ficou dessa forma. Agora eu preciso fazer com que esse elemento que está cinza, essa nossa div, fique ocupando a altura toda disponível, né? A princípio, eu poderia colocar um height como sendo 100%? Não. Por quê? Porque, a princípio, o meu input, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho para cá, vou dar um F12 para abrir o console e vou selecionar os elementos. Olha só, vou selecionar aqui. O input possui uma altura dada por um padding. O elemento pi, que seria esse elemento de fundo aqui, ele não possui uma altura, mas ele está ajustado à altura do nosso input. E a nossa div, que seria essa aqui, ela não tem uma altura fixa. Adianta eu vir aqui e colocar 100% se o meu elemento pi não tem uma altura fixa? Não. Então eu posso fazer o seguinte, ao invés de trabalhar com uma altura fixa, eu posso colocar uma altura no elemento pi, que seria o nosso área input. Então aqui, ó, nosso input está aqui. Área input é o elemento pi. Se eu colocar uma altura nesse elemento, eu automaticamente posso colocar uma altura nessa div, posso colocar uma altura nesse input para ocupar uma altura relativa à altura do elemento pi. Tá, beleza. Eu não posso colocar altura como sendo 100% aqui, porque eu ainda não tenho uma altura no meu elemento pi. Mas eu poderia colocar um padding aqui. Se eu colocar um padding, esse problema já é resolvido. Só que se eu, por acaso, alterar o padding aqui, o que vai acontecer? Coloquei 97, ele ficou muito mais alto, só que aqui não ajustou. O que eu posso fazer para tornar isso aqui um pouco mais dinâmico é o seguinte. Posso colocar uma altura aqui no elemento pi, height como sendo 30 pixels. Agora, deixa eu até mostrar para você o seguinte. Background color na cor vermelha. Deixa eu colocar uma altura maior. Vamos colocar 90. Aqui no fundo vermelho é a altura que eu tenho na minha área input, né? Que seria esse nosso elemento aqui. Então essa div possui uma altura de 90 pixels que eu acabei de atribuir. Eu posso vir aqui no elemento pi, tirar esse padding aqui, a princípio tirei ele, e posso tirar esse padding aqui também. O que vai acontecer? A princípio, nós teremos uma altura padrão para os meus elementos agora. Só que agora eu posso vir aqui, ó, height 100%, para fazer com que a altura do meu elemento input, da minha tag input, seja 100% da altura que o elemento pi dela possui, que é 90 pixels. Agora eu posso fazer a mesma coisa nesse meu outro elemento, que é a div. Então, height 100%. Ok, ficou assim, está ajustado. Agora, se eu quiser alterar a altura, eu posso vir aqui no elemento pi e somente mudar, por exemplo, 60 pixels. Posso colocar 60, posso colocar 50, 40 e vou ajustando da forma que eu achar melhor. Vamos manter com 30
E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos abrir o projeto, é um pouco maior inclusive, né? Esse é uns 40, então vamos manter aqui 40, acho que já é o suficiente, né? Tá parecido, já tá bom. Ok, mantive com 40 pixels, vamos agora arredondar essa borda lateral aqui, porque a princípio a nossa borda não tem nenhum tipo de arredondamento, então a nossa div vai receber o seguinte, a div seria esse elemento cinza, né? Border, aí eu indico qual é a borda que eu quero arredondar, se é no topo ou na parte inferior. Como é no topo, por exemplo, eu coloco top aqui, indico qual é o lado que eu quero fazer esse arredondamento, vai ser na esquerda, né? Ou seja, o lado de cá. Coloco aqui left, que o left em inglês é esquerda, e coloco radius aqui. Então, é um comando grande, né? Ok, agora eu coloco, por exemplo, 15 pixels para arredondar 15 pixels. Ficou bastante, então eu coloco menos, vamos botar uns 7 pixels aqui. Ok, o que é esse vermelhinho aparecendo no fundo? É a cor do background que eu coloquei no elemento Py, que agora vai aparecer. Deixa aí, depois a gente tira, tá bom? Ok, deixei assim, vamos agora colocar um arredondamento na borda, só que na parte do fundo. Então, eu vou colocar aqui em vez de top, bora. Beleza, arredondei também no fundo. Agora, se eu tirar a cor, você vai identificar melhor o que está rolando. Ficou assim? Tá mais ou menos parecido? Tá, pode ficar assim, não tem problema nenhum. Ok, agora eu tenho que arredondar as bordas lá do meu outro elemento, só que na lateral direita, né? No canto direito. Então, eu vou vir aqui e agora o elemento já é outro. Se eu arredondar as bordas do lado direito da minha div, o que eu estarei arredondando? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos somente mudar o lado para right, que seria direita. Acho que é com TH, né? Não. É com assim. Ok. Talvez você não perceba, mas está arredondado aqui, ó. Eu arredondei o canto inferior do lado direito. Seria esse aqui, ó. Se eu fizer a mesma coisa no topo, vai ficar da seguinte forma. Vai ser no top. Beleza? Arredondou aqui. Mas eu não quero arredondar esse meu elemento inteiro. Até porque aqui ele não está arredondado, ele está reto aqui, né? Somente no canto direito está arredondado. Então eu vou tirar isso aqui. Na verdade eu vou recortar isso aqui e vou colocar no meu outro elemento. Que seria, qual que é o elemento que eu tenho que arredondar a borda aqui na outra lateral? Seria no input, porque o input está ocupando a parte direita do meu elemento, né? Então na esquerda eu tenho a div, seria essa div aqui, e na direita eu tenho o meu input. Por isso, eu vou vir aqui no input, e no input eu coloco aquele código. Agora vai ficar assim. Tá, ficou zoado, mas vamos fazer o seguinte, border 1 pixel solid gray, vamos colocar aqui, essa forma aqui já tá bom. Tá, agora a borda já ficou assim, já tá bonito, vamos colocar até um cinza um pouquinho mais clarinho, talvez esse aqui já fica bom. Ok, já tá mais bonitinho, pode ficar assim, não tem problema nenhum. Agora o que eu vou fazer é aplicar a borda no meu outro elemento. A questão é a seguinte, presta atenção aqui no meio, tá? Aqui no meio é onde já tem a transição da div para o input. Vamos colocar aqui. Ok. Ele ficou meio que duplicado, né? Ele ficou aqui, ó, duplicado, pelo que você consegue perceber. Isso acontece por quê? Porque eu tenho uma borda aplicada na minha div, que seria aqui. Então a borda daqui, desse canto da div, está sobrepondo a borda do meu outro canto do meu input, ou seja, a borda da direita da minha div, que seria essa borda aqui, está basicamente sobre a borda do meu input, a borda esquerda do meu input. Então, o que eu tenho que fazer é, ou eu tiro a borda direita da minha div, ou eu tiro a borda esquerda do meu input. Vamos tirar a borda da div. Então, vamos vir aqui e vamos colocar o seguinte, border left como none. Agora, não tem, opa, tirei errado, é right. Então, vamos tirar a borda direita. Ok. Tirei a borda direita, até só vou fazer o seguinte, eu vou recortar isso aqui, vou salvar. Ok, agora eu vou tirar a borda direita. Tirei a borda direita, pronto. Agora ficou mais bonitinho, eu já tenho algo mais parecido com o que eu tenho aqui no meu projeto. Beleza, só que tem um detalhe. Quando eu clico aqui, o que acontece? Eu seleciono automaticamente o meu input. Isso aqui é uma propriedade padrão do label. Por isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu não vou trabalhar com uma div, eu vou trabalhar com uma label. Então, você deve fazer a substituição da sua tag, tá? Substitua aí e agora coloque um for aqui, for HTML. Então, está aqui. Você coloca um for HTML e deixa assim por enquanto, você já vai fazer o restante, tá? Aqui no style, eu só tenho que alterar aqui, onde eu indiquei que era uma div, para um label. Agora, vai ficar dessa forma aqui. Quando eu quiser selecionar meu input clicando sobre a minha label, eu tenho que indicar, olha, essa label aqui vai selecionar tal input, ou seja, esse input aqui embaixo. Por isso eu coloco um ID nesse input, ID igual, por exemplo, a
Opa, deixa eu só mudar o teclado para inglês, mudou sozinho aqui. Ok, id igual a 3, por exemplo, um número qualquer. E aqui eu coloco 3 também. Agora, quando eu clicar, eu seleciono o meu input. Tudo bem que ficou meio feio, mas nós vamos estilizar esse input agora. Vamos continuar. Vamos colocar um outline como sendo none. Outline, ok. Você percebeu que quando eu cliquei no input, olha só, vamos comentar. Quando eu clico no input, ele fica com essa borda aqui, indicando que ele está ativo, que ele está selecionado, né? Então, se eu colocar o outline como sendo none, ele não fica com essa borda, ele fica dessa forma aqui. Ok. Só que você consegue perceber que meu texto está colado lá na lateral direita, aqui ó, ele está colado. Então eu tenho que dar um padding right no meu input para fazer com que esse texto seja deslocado um pouquinho para a direita, né? Então aqui ó, na verdade seja deslocado um pouquinho em relação à borda direita do meu input. Vamos colocar aqui padding right, como sendo uns 10 pixels só para você ver. Ok, agora ficou dessa forma. Perfeito, já está bom, já está legal. Agora vamos colocar no nosso input um atributo chamado de placeholder. Esse atributo faz o quê? Ele coloca um texto, como se fosse um texto indicativo do que você pode digitar nesse input. Por exemplo, 0,00. Eu estou indicando que eu vou digitar algo relativo a número, ou seja, dinheiro. Então eu boto aqui o número, né? Você já sabe agora como fazer isso e beleza. Só que no meu projeto ainda tem um capital, na verdade, para colocar aqui em cima desse no meu input. Como eu faço para colocar uma label em cima desse input? Eu simplesmente venho aqui e coloco, por exemplo, uma label, escrevo capital aqui. Vamos ver? A princípio, não é assim. Por quê? Porque essa label tem que ficar sobre o meu input. Então, ela teria que ficar aqui em cima. A questão é, lembra que eu comentei lá no comecinho da aula que a gente somente pode retornar um único elemento quando a gente trabalha com um componente em React? Exatamente. Se eu colocar um elemento aqui, pau, deu erro. Por quê? Porque eu tenho dois componentes. Na verdade, eu tenho dois elementos sendo retornados. Um aqui e outro aqui. Por isso, eu tenho que assegurar que eu esteja retornando somente um elemento. Então, eu posso colocar o seguinte, ó, uma div aqui. E essa div agora vai encapsular o meu código inteiro. Deixa eu só organizar esse trem aqui que ficou feio. Aí, agora eu tenho um label e tenho, basicamente, o meu input embaixo. Mas eu preciso agora dar uma organizada nesse meu label, porque tá bem feio, né? Ele está com um texto muito grande, e a princípio só o texto é grande mesmo. Vamos colocar um texto menor. Aqui eu vou colocar então uma class nele e vamos chamar ele de input label. Eu sou bem ruim com nomes, né? Vamos colocar aqui input label, vamos dar um Ctrl C, vamos vir aqui e vamos colocar então um font size como sendo uns 13 pixels, vamos ver. Acho que já tá bom, né? 13 pixels ficou interessante e vamos colocar 14 só para desencargo mesmo, porque aqui parece estar um pouquinho maior. Beleza, 13 ficou melhor, volta para 13. Ok, 13 pixels, só que além disso eu quero clicar sobre o meu label e direcionar o foco aqui para o meu input. Por exemplo, aqui ó. Então eu cliquei sobre o label e agora o foco ficou aqui no meu input. Eu vou fazer a mesma coisa nesse label. Como eu faço isso? Eu simplesmente vou dizer aqui no HTML4 aonde está o input, onde está o ID do input que eu quero que ele selecione. Por exemplo, que ele bote foco, na verdade, né? 3, eu coloquei nome qualquer aqui, ó, o ID igual a 3, então significa o quê? Todos os labels que tiverem HTML4 igual a 3 vão direcionar o foco para esse input. Então, aqui, ó, cliquei, direcionou para cá. Cliquei, direcionou para cá. Perfeito. E sobre o tamanho desse input, desse label, última forma. Vamos colocar 14, ficou melhor. 14 pixels, ok. Mantém assim e tá tudo certo. Beleza? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos colocar outros dois inputs aqui embaixo. Então eu vou colocar o input de taxa de juros e vou colocar o input de prazo ano, né? Como a gente faz isso? Vamos vir aqui no nosso app.jsx, vamos copiar esse input e vamos colar esse input aqui embaixo. O que você vai ter é o seguinte, opa, agora eu tenho o elemento pronto muito mais rápido, ou seja, o meu componente está pronto aqui e eu posso reutilizar ele no meu projeto várias e várias vezes. Agora o input, na verdade, agora o nosso app.jsx, como eu comentei no começo da aula, é o meu esboço, é o meu projeto, a parte principal do meu projeto, e aqui eu vou montando as peças que eu quero, eu vou colocando as peças do meu projeto, né? Só que eu quero colocar um elemento ao lado do outro. Como eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma div, e essa div vai então fazer o quê? Vai receber esse, na verdade, input, e a princípio vamos colocar aqui uma indentação, já ficou aqui, beleza, e eu quero colocar outro input ao lado. O que vai rolar? A princípio não ficou um do lado do outro. Por quê?
Porque eu tenho que colocar um do lado do outro. Então aqui na div, ó, class, vamos colocar, deixa eu pensar um nome agora, container inputs. Então, eu já falei que eu sou ruim com o nome, então vai ficar assim mesmo. Ok, vamos colocar esse nome aqui. Se você quiser alterar, você pode colocar um nome melhor, tá? A princípio, estou colocando aqui o que vem na cabeça. Até porque o outro projeto que eu fiz foi feito todo com Tailwind, né? Então, a princípio, como eu já comentei no começo da aula, eu tenho que trabalhar nesse aqui com CSS justamente porque muita gente acaba não trabalhando com Tailwind, né? Mas vamos lá então. Vamos colocar aqui um DisplayFlex. DisplayFlex, ok, tem um elemento ao lado do outro. Agora você deve se perguntar, tá, peraí. Eu tenho aqui no meu input uma especificação sobre o meu elemento, o meu area input, que é o quê? Width de 100%. A área input está aqui com width de 100%. Exatamente. Só que tem algo importante sobre elemento flexível, que é o seguinte. Quando eu coloco o meu elemento como sendo um elemento flexível, um elemento que tem um display flex, automaticamente os elementos filho que estão dentro dele vão ter a largura ajustada para que eles caibam no espaço disponível. Então, por mais que eu tenha o width de 100% para o meu elemento, aqui ele está com 100%, certo? Aqui já não está. Por quê? Porque o display flex faz com que eles automaticamente se recalculem a ponto de ficar com a largura que eles podem ter para ocupar o espaço do elemento. Então, é uma explicação mais complexa, mas eu acho que na prática fica mais fácil de vocês verem como tem aqui, né? Agora, o que eu posso fazer para deixar um espaço entre os elementos? Até porque aqui, ó, eu tenho espaçamento daqui para cá, né? Então, eu posso vir aqui no meu style.css, na verdade é aqui no app.css, e colocar um gap de 10 pixels. Vamos ver como vai ficar. Opa, o projeto está aqui. Deixa eu até fazer o seguinte, vamos recortar, Ctrl S, colar. 10 pixels, tá bom? Vamos ver aqui. Não, 15. Vamos colocar 15 para ver. Ok, 15 pixels ficou bom. Agora, um detalhe. Eu ainda tenho que deixar um espaçamento entre esse input aqui e esse input aqui, né? Qual é a questão aqui? Eu tenho que colocar na minha div aqui, ó, essa container inputs pode ser um margin top. Então, eu vou vir aqui no meu CSS, margin top de, por exemplo, 10 pixels. Ok, já tem um espaçamento legal, já tá bom. Só que agora tem algo importante que a gente vai começar a fazer. Até deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar essa altura toda aqui, ó, que eu não vou usar tudo isso. Vamos colocar uma altura de sem altura. Deixa sem altura e ele vai ocupar somente o espaço que ele precisa para existir, né? Agora a gente vai começar a ver a parte dinâmica do React. O que seria essa parte dinâmica? Eu tenho aqui, por exemplo, capital e tenho um cifrão, na verdade o símbolo do real, né? Aqui eu tenho taxa de juros e uma porcentagem. Como eu faço para inserir isso aqui, sendo que eu só tenho um componente criado, eu tenho ele aqui, com o cifrão, com o real, né? E com as informações que eu já cadastrei nele. Então aqui, por exemplo, eu tenho capital e real, ou seja, capital é o valor que eu tenho inicial, né, para investir. E tenho aqui também capital, real, ou seja, eu quero alterar essas informações. O que eu faço? Se eu alterar aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Ou seja, estou alterando no meu componente, no meu elemento, né? Alterar tudo, porque todos esses meus elementos são exatamente os mesmos. Perceba aqui, ó, deixa eu até fechar esse app. O meu app.jsx possui 3 inputs, que são esse e esse. São 3 inputs. São 3 inputs iguais, só que eles precisam gerar informações dinâmicas. Quais informações são essas? Uma informação para o capital, indicar que é em real. Outra para a taxa de juros, que é em porcentagem. E outra, eu não vou ter nada, eu só tenho prazo. Então, o que eu tenho que fazer? Além de tudo, eu ainda vou ter que fazer uma alteração aqui, porque eu tenho que alterar esse meu último input para tirar essa parte cinza, digamos assim, né? Então a gente faz essa alteração mais para frente. Mas vamos lá agora, vamos focar na parte dinâmica. Essa parte dinâmica é algo que eu comentei lá no começo da aula com você. Eu disse, olha, o React é meio que uma mistura entre HTML com JavaScript. Tá certo falar isso? Não necessariamente. O pessoal gosta de falar o seguinte, olha, React é o quê? É escrever código JavaScript compilando HTML dinâmico. Você entendeu alguma coisa? Não adianta eu falar isso para você porque você não vai entender. Então eu preciso falar de uma forma que você entenda, porque para mim, por mais que seja o termo entre aspas não correto, é o termo que você vai entender. Por isso que eu vou te falar o seguinte, eu consigo colocar JavaScript aqui para fazer com que essas informações se tornem dinâmicas, eu consiga alterar cada componente que eu tenho de forma dinâmica. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó,
eu tenho meu componente, que esse aqui é o componente que eu tenho aberto aqui, capital. Esse componente aqui vai receber algumas informações. Que informações são essas? Eu passo as informações via props. O que são props? São properties. Então aqui dentro do parâmetro da minha função, eu vou passar algumas informações. Entre colchetes você vai colocar o quê? O que você quer passar de forma dinâmica para o seu componente. Então, o meu componente está aqui. Eu coloco o meu componente aqui, certo? Aqui ele recebe informações dinâmicas. Por exemplo, eu quero colocar um título. Então, aqui, ó, título. Vamos colocar aqui um título. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Beleza, título. Ok. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu componente e passar o seguinte, olha, título. Coloco o título aqui, escrevo exatamente o que eu coloquei aqui. Ah, se eu quisesse colocar primeiro aqui no componente e depois eu colocar lá. Pode fazer. Você pode colocar aqui e depois vir aqui no componente e escrever. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? É uma dúvida muito comum, inclusive, que pode parecer besta, mas não é, tá? Não existe dúvida besta. Existe besta que não pergunta. Então, se você tiver dúvida, comenta. Por mais que seja uma dúvida simples, pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Vamos lá, então. Agora, eu vou inserir uma informação aqui no meu título. Eu dou um igual aqui e coloco. É um texto, né? Então, eu vou colocar um texto qualquer. Entre aspas, eu coloco uma string. Posso colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, capital, que é a informação que eu tenho justamente aqui. Beleza, eu já vou ter agora renderizado o capital aqui no meu componente. A princípio, não vai mudar nada. Por quê? Porque eu já tinha capital antes. Inclusive, tá aqui, ó, capital. Posso colocar então devcode. Bota devcode aí. E a princípio mudou? Não, não mudou. Por quê? Agora vem a mágica. Eu posso vir aqui no meu componente, ou seja, estou no meu componente no input e vou indicar aonde eu quero colocar esse título. Não é aqui onde está escrito capital. Exato. Apaga capital. O que acontece? Some tudo do projeto. Entre par de chaves você vai colocar o código JavaScript que você quer misturar aqui no seu HTML. O que você vai fazer? Agora você não tem aqui uma variável. Isso aqui é como se fosse uma variável. Você pode copiar essa variável e colocar aqui. Você coloca dentro desse par de chaves. Agora você vai então dizer para o seu componente o seguinte, olha, aqui você vai renderizar uma informação dinâmica. Pronto, apareceu aqui. Por que só apareceu nesse e não apareceu nos outros? Porque eu tenho que vir aqui nos outros componentes e dizer, olha, seu título é tal. Então bota aqui, ó, título igual. Vamos colocar o título certo já. Então aqui embaixo vai ser o seguinte, taxa de juros anual. Então coloca aqui, ó, taxa de juros entre parênteses anual. Ok, já foi colocado. Perfeito. E o último componente? Bota aí, vamos voltar. Título igual. Aqui é o que? Prazo, né? Prazo e também é anual. Beleza. Pronto, agora já temos informações dinâmicas geradas de uma forma muito simples, né? Ok, só vamos mudar aqui, devcode, por mais que a gente podia deixar aqui, né? Vamos mudar para capital. Vamos colocar aqui o capital inicial que a gente tem para investimento. Capital, perfeito. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para a nossa label. Então nós fizemos para o nosso título, né? Agora vamos fazer para a label. É exatamente o mesmo processo. Eu quero que você tire 3 minutinhos e tente fazer sozinho. Se surgir alguma dúvida, o que você vai fazer? Você vai comentar aqui e tenha certeza que eu vou te responder, beleza? Agora vamos fazer a estruturação desse nosso símbolo aqui. Então, vamos chamar inclusive aqui no nosso parâmetro, nossas props, na verdade, nossas properties de símbolo. Chamamos de símbolo. Agora eu tenho como colocar um símbolo no meu projeto. Símbolo entre aspas, né? Pode colocar um nome qualquer se você tiver interesse. Eu vou deixar como símbolo. E aqui, dentro do meu input, dentro do meu elemento, de todos eles, eu vou colocar símbolo. Símbolo vai representar o quê? Vai ser também uma string. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para esse input aqui, onde eu tenho capital, vai ser RS, né? Símbolo de real aqui. Ok. Agora o que eu tenho que fazer para ele aparecer é vir no meu input e dizer, olha, você vai aparecer aqui, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso símbolo está aqui nesse label, onde eu tenho uma porcentagem. Vou remover isso aqui, automaticamente sumiu tudo. Beleza, eu vou colocar agora um par de chaves para indicar que aqui vai ter um código JavaScript e vou colocar a nossa variável, entre aspas variável, né? Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Pronto, apareceu o símbolo. Só apareceu aqui por quê? Porque eu somente coloquei aqui. Vamos colocar então nos nossos outros elementos. Vamos copiar, vamos vir aqui, colar. Pronto, agora vai aparecer aqui embaixo, mas aqui
é uma porcentagem. Então, símbolo de porcentagem. Aqui nós não temos símbolo, mas vamos colocar, só para você ver, vamos colocar um VR aqui, ó. Apareceu o VR, pronto. E por fim, a gente tem o que para fazer? Vamos ver agora o que mais nós temos para passar de informação. A princípio não tem mais nada, a gente somente tem que fazer a alteração desse nosso input aqui. Esse input aqui é um pouquinho mais chato. Ele envolve um tipo de renderização condicional que é muito importante, que você vai usar muito, mas muito mesmo. Aqui no meu componente eu tenho que fazer uma verificação. Que verificação é essa? Se o símbolo tiver alguma informação, como é o caso aqui e aqui, eu vou renderizar essa informação no meu componente, como está renderizado no próprio componente aqui, né? Caso não tenha nada, que é o caso desse nosso prazo aqui, não tem nenhuma informação, não tem nenhum símbolo. Então, eu tenho que renderizar o quê? A princípio, eu tenho que mudar a estilização lá no meu CSS. Então, para isso, eu utilizo uma coisa chamada de renderização condicional. Como funciona isso e para que serve? Vamos lá. Vamos apertar Ctrl B somente para deixar um espaço aqui, né? Para tirar o Explorer e assim você consegue ver melhor. Aqui, eu vou colocar a renderização condicional. Ela é como se fosse um if. Aqui no React, onde a gente tem o nosso, entre aspas, HTML, eu não consigo colocar um if. Aqui eu não posso colocar if. Eu tenho que utilizar uma condição específica que nós temos, que é o condicional ternário. Temos outra, eu vou explicar mais para frente, mas a princípio vamos trabalhar com o ternário agora. É bem simples e é muito parecido com o if, tá? Qual que é o esquema? Nós vamos colocar aqui um par de chaves, por quê? Você lembra? Para trabalhar com JavaScript. Então aqui a gente coloca um par de chaves e aqui dentro a gente coloca o seguinte, olha, eu quero verificar se tem alguma coisa dentro de símbolo, dentro dessa minha property símbolo, né? Caso não tenha nada, o que eu vou fazer? Eu não vou renderizar essa div cinza aqui, né? Seria basicamente essa aqui, né? Eu vou tirar de todos, mas a princípio entenda que só vai ser desse aqui daí, né? Ok, se não tiver nada, renderiza. Na verdade, não renderiza. Caso tenha, renderiza normal. Perfeito. Só que, para isso, eu tenho que verificar. Vamos colocar aqui, ó. Para eu verificar a variável símbolo, property símbolo, vamos colocar aqui símbolo. Agora eu verifico. Qual a verificação que eu quero fazer? Ela é igual a vazio? Ou melhor, vamos verificar, ela é igual a Odair? Vamos colocar aqui Odair. Então, símbolo é igual a Odair, ou seja, o que eu tenho dentro de símbolo no meu componente é igual a Odair. Tem algum escrito Odair aqui? Não tem. Se eu colocar, por exemplo, Odair aqui, nesse meu prazo anual, vai aparecer Odair aqui e automaticamente eu vou ter essa condição como sendo satisfeita. Mas ok, eu ainda não finalizei o nosso condicional ternário. Eu tenho que colocar aqui um ponto de interrogação, meio que verificando se isso tudo condiz. Ou seja, isso aqui vai fazer a pergunta. Símbolo é igual a vazio? Isso aqui é a pergunta. Ponto. Agora, você vai colocar o quê? Um parágrafo ou qualquer outro elemento que você quiser. E aqui você coloca sim. E caso não, você coloca dois pontos e coloca a condição se for negativo. Então coloca aqui, parágrafo, não. Agora salva e pronto. Tem algum que tem Odair agora? Sim. Esse nosso aqui, ó, que é o prazo anual, tem o símbolo igual ao Odair. Por isso ele vai renderizar sim. E os outros vão renderizar aqui na frente não. Então eu coloquei simplesmente um parágrafo para ser renderizado na frente da label, como eu tenho aqui, né? Ok, eu já sei como funciona, você já entendeu como funciona o condicional ternário. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, caso exista alguma informação dentro de símbolo, ou seja, aqui em símbolo tem alguma informação, vou até apagar o Odair, ok, símbolo tem alguma informação? Aqui tem e aqui tem, aqui não tem. Então eu vou verificar, símbolo é igual a vazio. Caso seja verdadeiro, eu vou renderizar alguma coisa. Caso seja falso, eu renderizo outra coisa. A questão é a seguinte, eu posso vir aqui e melhorar a nossa organização do código. Posso colocar dessa forma aqui. Fica mais organizado, fica mais bonito, né? Então você consegue entender com mais facilidade. Aqui é a condição verdadeira, aqui é a condição caso seja falso. Então, símbolo é igual a vazio. Caso seja, eu não vou renderizar esse nosso bloquinho cinza. Caso não seja, eu vou renderizar então o nosso elemento, que a gente tem basicamente aqui. Pronto, já está renderizando. Só que aqui não tem nada renderizado, tem somente um sim. Então aqui eu tenho sim, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou recortar, a princípio já deu um erro aqui na tela, mas quando eu colocar o elemento de volta, ele sai desse erro. A questão que eu tenho é a seguinte, até vou tomar um pouco de água aqui, peraí.
Agora, a questão é a seguinte, quando o símbolo for igual a vazio, eu não quero renderizar essa label aqui. Na verdade, eu não quero renderizar o símbolo aqui, né? Eu não quero renderizar esse negócio cinza ao redor. Por isso, eu tenho que mudar a minha estilização aqui no style. Então, lembra onde a gente fez a estilização do nosso style? Foi aqui em label. Eu peguei e acessei ARIA input e acessei a nossa tag label. A questão é a seguinte, agora eu estou acessando dentro de ARIA input, seria essa nossa div aqui, exatamente essa que eu tenho aqui. Dentro dela estou pegando todas as labels que eu tenho. Eu tenho uma aqui e tenho outra aqui. Então, essa estilização agora vai pegar todas as labels. E eu não quero que isso aconteça. Por isso, o que eu preciso fazer é criar uma estilização e colocar na minha label. Ficou difícil de entender? Não se preocupe, você vai ver agora e vai com certeza entender. Vamos colocar uma classe. E essa classe vai se chamar símbolo não vazio. Então, um nome qualquer, você bota o nome que você quiser aí. E agora, o que eu vou fazer é simples. Eu vou simplesmente substituir isso aqui. Pronto. O que rolou aqui? A princípio, símbolo é igual a vazio. Caso seja vazio, vai renderizar somente uma label sem nenhuma informação. Por quê? Até aqui está pegando o símbolo. Só que a gente não tem nenhum símbolo quando ele for vazio. Então, a princípio não renderiza nada. E você pode ver isso aqui. A princípio aqui, ó, eu não tenho nenhuma label sendo renderizada. Se eu tivesse uma label sendo renderizada ali, ficaria assim, ó. Ele ficaria como ele estava, mas como nós não temos nada, opa, deixa eu apagar o símbolo, vai ficar dessa forma. Perfeito. Caso tenha alguma informação, caso seja diferente de vazio, renderize a label com aquela classe que nós criamos e coloque o símbolo, como fez aqui, como fez aqui. Ok? A questão é a seguinte, agora nós temos que arredondar essas bordas aqui. Como a gente vai fazer isso? Agora nós vamos fazer outra renderização condicional. Só que essa renderização condicional vai ser feita no nosso input. Então na classe do nosso input, né? Porque a princípio nós temos que mudar somente a classe dele. Então vamos ver aqui, ó, class name igual. Ao invés de colocar entre aspas, eu coloco entre par de chaves. E agora eu posso colocar um JavaScript aqui. Eu posso criar um condicional aqui dentro. Verificando o que? Símbolo é igual a vazio. Caso seja vazio, renderize algo X. Caso ele seja não vazio, renderize outra coisa. A princípio, deixa eu só fazer o seguinte. Eu acho que você não vai ver muito bem isso aqui. Vamos manter assim, só vamos fazer o seguinte. Vamos passar a classe para baixo, tá? Coloquei a classe aqui embaixo, a princípio não tem problema nenhum, só para você visualizar melhor o que eu fiz aqui. Caso o símbolo seja igual a vazio, renderiza uma classe específica que eu vou criar ainda. Caso ele seja diferente de vazio, renderize outra classe que eu também vou criar. Ok, qual é a classe que eu tenho para o meu input? Eu tenho a classe do input aqui, ó. Ela está selecionada. Área input, dentro dela eu seleciono o input. Então, eu estou fazendo o quê? Estou acessando aqui, ó. Deixa eu até puxar para cá. Eu tenho aqui, ó, área input, que seria essa div. E essa div vai fazer o quê? Aqui pelo meu CSS, eu vou acessar essa classe e vou pegar todos os inputs que estão dentro dessa classe. Então, eu pego esse único que tem aqui, né? Faço isso, mas eu posso criar uma classe específica para ele, como por exemplo, input. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu perdi a minha estilização do input, porque eu acabei de tirar essa estilização dele. Mas eu posso colocar de volta, só que somente para os elementos que possuem um símbolo diferente de vazio. Então o que eu vou fazer é o seguinte, caso o símbolo seja vazio, eu vou renderizar alguma coisa, ou seja, esse meu input aqui, esse na verdade aqui embaixo, ele vai ter a condição de símbolo igual a vazio. E esses outros dois aqui, esse e esse aqui, não vão ter. Então aqui eu vou colocar aquela classe que eu criei para manter a classe que existia. Pronto. Esse input está na classe certa e esse aqui também. A questão é a seguinte, qual vai ser a configuração que eu vou ter em uma classe para que esse input fique com as bordas arredondadas? Porque a princípio, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar essa classe aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar sem as bordas arredondadas. Então a única coisa que eu preciso fazer é eu vou copiar essa minha classe inteira e vou somente alterar as bordas. Então aqui eu tenho o arredondamento das minhas bordas, mas eu posso colocar aqui, ó, border radius é de 7 pixels, né? 7 pixels. Ok, botei um border radius de 7 pixels. A princípio foi aplicado em todos os meus inputs, por quê? Eu coloquei essa classe aqui por último. Então, como o CSS faz a leitura processual, ou seja, linha por linha, ele leu esse input aqui, que não tem o arredondamento em todas as bordas, somente tem nessas bordas específicas aqui, e depois ele fez a leitura disso aqui.
e vai prevalecer o que está por último, ou seja, esse aqui, porque a leitura é processual, então ele vai ler isso aqui e vai inserir isso aqui por último, ou seja, vai sobrescrever as informações que eu tenho aqui. Por isso eu tenho que alterar o nome, por exemplo, input vazio, por exemplo. Agora, o que acontece? Nenhum input vai estar com as bordas arredondadas, mas eu posso copiar essa classe aqui. Agora eu posso simplesmente aplicar essa classe, essa estilização que eu acabei de criar, para o input que vai ter as bordas arredondadas, que é o input que possui o símbolo igual vazio. Qual é o input que possui o símbolo igual vazio? É esse aqui, ou seja, esse aqui que possui o prazo anual. Então, eu simplesmente coloco input, input vazio, né? Isso aí, input traço vazio. Agora ele vai ter então as bordas arredondadas, e a gente fez isso de forma condicional. A gente fez uma condição dentro do input e fez a aplicação desses estilos, né? Vamos fechar o input, a princípio aqui está finalizado. Temos ainda algumas coisas para criar, né? Nosso botãozinho, e temos também aquela questão de fazer uma outra renderização, que seria a nossa renderização dessa área aqui. Mas isso aqui vai ficar para daqui a pouco. Por quê? Porque agora eu preciso dormir. Olha só, meus queridos, 2h30 da manhã de uma sexta-feira. Então, vou dar uma descansada. Quando eu acordar, eu já volto para gravar essa aula e fechar isso aqui para publicar, tá certo? Valeu!